Senhoras e senhores, em nome da APLJ, Academia Paranaense de Letras Jurídicas, e da EMAP, Escola da Magistratura do Paraná, dou por iniciado o ciclo de palestras em homenagem aos 20 anos de promulgação do Código Civil. Agradeço penhoradamente a deferência a mim concedida pelo presidente da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, desembargador Cleiton de Albuquerque Maranhão, em coordenar, juntamente com ele, os trabalhos deste ciclo, que tem por objetivo, primeiro, avaliar o estágio atual da aplicação deste fundamental monumento jurídico, que é o Código Civil de 2002, este ano completando 20 anos de valiosa e decisiva importância para a sociedade brasileira. De igual modo, agradeço o apoio incondicional do desembargador Oswaldo Canella Júnior, diretor da EMAP, que acolheu com invulgar entusiasmo e a realização deste importante evento para o mundo jurídico paranaense e brasileiro. Agradeço também o apoio valioso do senhor André Reschke, sem o qual não teríamos acesso aos participantes que nos acompanham. Procurou-se de forma abrangente, mas não exaurível, apreciar os principais livros que compõem o Código Civil atual, resgatando as matérias que regem a vida humana, produzindo efeitos diretos na vida do cidadão. Como afirmou o professor Silvio Venosa, o Código é muito maior que a própria Constituição, porque, como sua própria denominação indica, o Código Civil é a lei do cidadão, do homem comum, do pai, da mãe, dos filhos, do lar e da família. É a norma que rege dos mais simples aos mais complexos contratos que circundam nossa vida. É o ordenamento que constrói a propriedade e seus efeitos, a responsabilidade pelos danos causados ou sofridos, a modalidade de disposição do patrimônio após a morte, o direito empresarial, entre tantos outros assuntos que nos tocam em toda a nossa existência. Daí decorre a sua transcendental importância, porque regendo e estabelecendo padrões de conduta, viabiliza a vida humana, tornando-a factível, ética e digna. Sem um código, o caos se instauraria. Sem norma, tudo é possível, gerando os absurdos e as injustiças que temerária e perigosamente vem dominando o cenário mundial em uma escalada de violência e tirania de efeitos desastrosos. O Código Civil é a lei do homem, é a lei do juiz. Não há magistrado nesse país e em todos os países de direito ocidental de origem romana que possa prescindir do conhecimento fundamental da lei civil. O Código Civil, na verdade, estrutura o raciocínio do jurista, do advogado, do juiz, de todos os operadores do direito. É pressuposto lógico de nosso trabalho. Como já tivemos oportunidade de afirmar, a redação de um novo Código Civil não acarreta a destruição de tudo que existia, e muito menos a implosão de princípios que natural, legítima e justificadamente sempre caracterizaram e regeram a sociedade brasileira. O Código Civil de 2002 nasceu legítimo e tem se revelado obra válida. Porque, sem anular o saber acumulado, sem desconsiderar o que há de mais autêntico na alma brasileira, projetou as expectativas e propostas da sociedade brasileira para novos tempos. Evidente, e nem poderia se pensar o contrário, que ainda há modificações, adequações e ajustes a serem feitos, e que certamente vêm ocorrendo
pela rigorosa contribuição doutrinária, pelo aporte dos doutos, dos operadores do direito, pela vivificação da norma através das decisões colacionadas na jurisprudência cotidiana. O que importa, como bem ressaltou o professor Miguel Reale, é ter os olhos atentos ao futuro, sem o temor do futuro. Códigos definitivos e intocáveis não os há, nem haveria vantagem de tê-los. Com essas palavras sábias, e sem incorrer no involuntário risco de adentrar em matéria que será objeto de apreciação de nosso primeiro conferencista, convoco todos aqui presentes, plateia culta de nosso mundo jurídico, a aproveitar o máximo deste ciclo de palestras, de mais esta proposta de estudo e reflexão, que certamente produzirá bons frutos, porque semeados em terreno fértil. Nós vamos passar de imediato ao segundo palestrante da manhã, que é o Dr. Nelson Neri Júnior, e que já está presente. Bom dia, Dr. Nelson, prazer em revê-lo, ainda que virtualmente, mas em breve vamos nos ver pessoalmente. O Dr. Nelson Neri Júnior é professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, livre docente, doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, doutor em Direito Processual Civil, PhD, pela Universität Friedrich Alexander Erlangen-Nürnberg, graduado em Direito pela Universidade de Taubaté. Foi professor titular da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, da Unesp. É árbitro em diversas câmaras de arbitragem do Brasil e do exterior, destacando-se as do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, CAN-CCBC, do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, e da Câmara do Comércio Brasil-Portugal. Foi procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo por 27 anos. É membro da Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht, na Alemanha, e da International Association of Procedure Law, da Associação Ibero-Americana de Direito Processal e da Deutsch-Brasilianische Juristenvereinigung. Foi coautor dos projetos que se converteram na Lei de Ação Pública, Lei 7.347 de 85, e no Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. É membro da Academia Paulista de Direito, cadeira número 25, e da Academia Paulista de Letras Jurídicas, cadeira número 54. Como igualmente membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, e da Academia Brasileira de Direito Civil. Fundou a União dos Juristas Católicos de São Paulo, da qual é diretor e tesoureiro. É ainda autor de diversas obras de grande influência e acatamento nos tribunais e órgãos administrativos, e de importante circulação no mercado jurídico nacional e internacional. Dr. Nelson Neri Júnior é nosso irmão, na medida em que é acadêmico da Academia de Letras Jurídicas de São Paulo e nosso amigo. Seja bem-vindo ao meio jurídico paranaense. Com a palavra, o Dr. Nelson Neri Júnior, que discorrerá sobre o tema da parte geral do Código Civil. Bom dia a todos.
prezadíssimo presidente professor Eduardo de Oliveira Leite e professor Cleiton Albuquerque Maranhão, que acaba de fazer a palestra, que são os dois coordenadores do evento. Então, na pessoa de Vossas Excelências, eu cumprimento todos os congressistas, participantes desse nosso encontro da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, com muita honra. Estou aqui, aceitei o convite, estou aqui honrado em poder falar alguma coisa ao público paranaense a respeito dessa parte geral do Código Civil. Estou vendo aqui também o meu querido colega, professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto, professor titular de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Dr. Carlyle Pop e outros colegas que estão aqui. Com muito orgulho e satisfação eu revejo os colegas, ainda que virtualmente, como já disse o nosso presidente, professor Eduardo de Oliveira Leite. Eu escutei aí, vi atentamente a palestra do desembargador, professor Dr. Cleiton Maranhão, sobre a codificação, extremamente interessante, e o desembargador Cleiton abordou aspectos muito importantes e cirúrgicos mesmo do tema da codificação do direito civil no Brasil, porque a codificação é sempre recorrente, ela vai e volta, né? Nós tivemos aquela célebre polêmica Thibault-Savigny na Alemanha, quando a discussão sobre codifica ou não codifica o direito civil alemão, né? E acabou ganhando o Thibault, que codificou e saiu a BGB em 1896, e entrou em vigor em 1900. Mas, por isso que eu digo que sempre vai e volta a questão da codificação. Na parte geral do nosso Código Civil, nós estamos comemorando 20 anos do Código Civil. Esse é o mote do evento da Academia Paranaense de Letras Jurídicas. Então, eu, professor Eduardo de Oliveira Leite, professor Cleiton Maranhão, eu tomei a liberdade de preparar uma exposição a respeito de pontos que eu acho cruciais da parte geral e as vicissitudes e movimentações que ocorreram durante esses 20 anos que tenham um impacto direto na parte geral do Código Civil. Eu acho que talvez essa seja uma pequena contribuição que se pode dar na análise da parte geral, num evento comemorativo como é o de hoje, né, a respeito desses 20 anos do Código Civil. O nosso Código Civil, na parte geral, eu vi o professor Cleiton Maranhão falar do BGB, a influência do BGB no Código Brasileiro é extremamente grande, não é pequena. Todos os códigos da América Latina são baseados no modelo francês, divisão de livros, etc. O nosso Código Civil, não. Ele tem uma parte geral. A exemplo do Código Alemão, né? E depois a parte especial com os livros que já conhecemos. Então, só essa divisão e esse enfoque de codificação já dá a tônica de onde viemos e para onde queremos ir. Então, por isso que eu vejo a parte geral assim como uma coisa bastante delicada e muito importante no Código Civil, que não havia parte geral em diplomas anteriores, né? E o nosso Código Civil, já o de 1916, já previa a parte geral. E o de 2002 continuou e adotou a mesma sistemática de se fazer uma parte geral. Existe parte geral no Código Penal, no Código de Processo Penal, agora no CPC de 2015, que não havia, embora a doutrina de jurisprudência tinham os primeiros artigos do CPC 73 como uma, aspas, parte geral tácita, vamos dizer assim, hoje é expressa. Então, o CPC 2015 trata de uma parte geral e depois ele entra nos livros da parte especial. Então, a parte geral é aquela que dá a principiologia de tudo. É aquela que faz com que nós tenhamos os olhos para aquilo que virá na parte especial com os demais livros do Código Civil. Então, é extremamente importante do ponto de vista de regramento e de principiologia, a parte geral. Por isso é que ela que vai ditar os preceitos que influenciarão as interpretações e aplicações dos dispositivos da parte especial do Código Civil, né? Daí a grande importância de conhecermos bem a parte geral para podermos enfrentar os problemas que virão à frente, né, com os temas da parte especial do Código Civil.
Então, por isso temos que conhecer bastante a parte geral para ficarmos mais à vontade na interpretação e aplicação dos preceitos da parte especial. O nosso Código Civil, ele, do ponto de vista, digamos assim, filosófico-principiológico, ele tem como base, isso dito pelo coordenador, presidente da comissão que elaborou o anteprojeto do Código Civil, o professor Miguel Reale, né? O professor Cleito Maranhão já se referiu ao Código Reale, né? E realmente tem se falado muito nisso, porque ele foi o presidente da comissão, né, que trabalhou na elaboração do projeto, do anteprojeto do Código Civil. E o Miguel Reale fala expressamente que o Código Civil ele é informado pelos princípios da eticidade, operabilidade, né? Então, por exemplo, dei dois exemplos, que tudo isso influenciará no Código Civil como um todo. Então, por que eu estou falando de principiologia? O Código de 16 ele era tido como um código, não é? Laissez faire, laissez passer. Então, o que vale é pacta sunt servanda enésima potência e tal, isso é o Código Civil de 16. No Código Civil de 2002, como existem esses três princípios básicos ditos pelo Miguel Reale, operabilidade, eticidade e socialidade, né, nós vemos ali preceitos que são tidos como um temperamento dessa postura mais liberal que informava o Código Civil de 1916. Por exemplo, com a adoção de cláusulas gerais. As cláusulas gerais são dispositivos e, digamos, são normas jurídicas, elas criam direito e não são jurígenas, portanto, as cláusulas gerais, e elas estão profusamente espalhadas por todo o corpo do Código Civil, informadas pela socialidade, operabilidade e eticidade, que são os preceitos filosófico-principiológicos do Código Civil. Então, eu me lembro aqui de algumas cláusulas gerais, algumas já foram referidas na palestra anterior do professor Cleiton Maranhão, como, por exemplo, a boa-fé objetiva, do 422, né? Também temos a cláusula geral da função social do contrato, do 421, e outras tantas cláusulas gerais, né? Que são preceitos de abstração máxima, né? Tipo, as partes deverão observar a boa-fé na contratação. O que é boa-fé? Depende. Num caso pode ser uma coisa, no outro caso pode ser outra coisa. Então, essa aqui é a riqueza da cláusula geral, que ela é preenchida com... Ela é totalmente abstrata, ela é preenchida com situações concretas pelo intérprete e aplicador da lei naquele momento específico. Então, vamos aqui entender que o juiz aplicará a cláusula geral e dará a ela a concretude que o caso especial que está em exame merece. Então, em algumas situações, a boa-fé objetiva pode ensejar a anulação do contrato, se desrespeitada. Noutra situação, a boa-fé objetiva pode dar ensejo a uma indenização. Noutra parte, ela pode dar ensejo à manutenção do contrato com revisão de cláusulas nas situações que forem necessárias. Ou seja, quem dá a interpretação e aplicação da cláusula geral é o juiz. Por isso é importante essa principiologia. Nós temos em mente, né, esses três preceitos filosófico-principiológicos trazidos ao Código Civil e, digamos assim, comemorados e incentivados e intensificados na interpretação pelo professor Miguel Reale, né? Então, cláusulas gerais é o primeiro princípio que eu chamo a atenção de todos para que nós vejamos o que seria isso, né? A cláusula geral. E como nós vamos lá no artigo 2035 do Código Civil, no parágrafo único, que diz que não se admitirá convenção a respeito de... Ele diz só de duas cláusulas gerais, né? Boa-fé e função social do contrato, e o juiz, portanto, não poderá admitir uma convenção a respeito desses preceitos de cláusulas gerais, o que nos dá a ideia de que as cláusulas gerais são matéria de ordem pública. Ou seja, o juiz pode examiná-las ex officio,
independentemente da alegação da parte ou do interessado. Então, olha a importância da cláusula geral no sistema do Código Civil. Matéria de ordem pública, dito ex lege, não sou eu que estou dizendo, é a lei que está dizendo. É o artigo 2035, parágrafo único do Código Civil. Portanto, o juiz, ao aplicar uma cláusula geral, ele pode perfeitamente... Ninguém levantou esse problema do boa-fé. Eu estou examinando aqui e vou examinar se tem boa-fé, se não tem boa-fé. Não, mas ninguém discutiu, mas eu vou examinar porque é de ordem pública. Agora, com o cuidado de não, digamos assim, atropelar a garantia constitucional do contraditório, né? Então, a garantia constitucional do contraditório diz que, sobre todos os temas da causa, as partes devem ter tido oportunidade de discutir e sobre ele se manifestar, né? Então, é a famosa decorrência do princípio do contraditório, garantia constitucional, da proibição da decisão surpresa. Então, o juiz, mesmo vendo que tem uma cláusula geral que ele quer aplicar a boa-fé, se ninguém discutiu essa matéria, o juiz vai dizer, olha, eu vejo aqui um problema de má-fé ou boa-fé, enfim, que vou analisar, mas antes, vista as partes para que elas se manifestem sobre essa matéria, porque não estou vendo nestes autos nada a respeito desse tema debatido pelas partes. Então, com esse cuidado, hoje tem uma regra no Código do Processo Civil, o artigo 10, né, que diz que o juiz não decidirá se não ouvir as partes, né, de uma matéria que ainda não foi debatida, mesmo que seja de ordem pública, diz o artigo 10 do CPC. Ou seja, é justamente na questão de ordem pública que o juiz tem que dar vista. Dizendo, não se pode pegar a parte de surpresa. O tribunal não pode, por exemplo, pronunciar uma carência da ação, que ele está vendo que o autor é carecedor, mas ninguém discutiu isso lá embaixo, no primeiro grau. O tribunal tem que dizer, vista as partes, que pode ser que haja uma carência aqui. As partes têm que se manifestar, aí o tribunal julga de ofício, que ele pode não, deve fazer isso, né? De ofício ele pode se manifestar sobre a cláusula geral. Então, a importância da cláusula geral na parte geral é absolutamente fundamental, né? Tendo em vista a sua natureza jurídica, de norma de ordem pública, que permite ao juiz, ou melhor, impõe ao juiz a decisão ex officio, ainda que as partes não tenham se pronunciado, e como é de ordem pública, pode a qualquer momento, em qualquer grau ordinário de jurisdição, não é, ser suscitada essa matéria de cláusulas gerais. Não? Então, existem várias cláusulas gerais no Código Civil, né? Por exemplo, a proteção das partes contra o abuso do direito do artigo 187 do Código Civil, proibição do enriquecimento ilícito, né, já referida na palestra anterior pelo professor Clayton, né, com respeito à lei de Baldwin, falou a respeito desse tema, né, do enriquecimento, é uma cláusula geral no Código Civil. Né? Então, existem várias cláusulas gerais. Cláusula geral é aquela que não tem solução no Código Civil, ela está aberta, o juiz é que dá a solução. Se ela tiver solução prevista na lei, não é cláusula geral. Pode ser aí um conceito determinado pela função. Exemplo, uso capião. Uso capião diz, olha, quem agir de boa fé e tiver tanto tempo de prazo, com posse e tal, não contestada, mansa, pacífica, adquirirá a propriedade pela uso capião. Então, o juiz não pode falar, bom, aqui tem boa fé, mas eu não dou uso capião. Não pode. Porque ali não é cláusula geral, a boa-fé ali não é. A boa-fé ali é conceito determinado pela função. Já tem a solução na lei. Então, se o juiz enquadrar aquela situação, daquelas regras da uso capião, ele tem que dar a uso capião, né? Declarar a propriedade daquela pessoa que já adquiriu pelo fato da posse, né? E outros requisitos que estejam presentes que a lei exija, né? Então, boa-fé pode ser cláusula geral quando não há uma solução na situação concreta, e pode ser também conceito determinado pela função, quando a lei já disse o que decorre daquela boa-fé ou daquela má-fé, etc. Como no caso do uso capião, fundado na boa-fé. Bom, eu vejo aqui modificações legislativas na parte geral que foram muito significativas e muito impactantes para todos. Começamos uma pequena menção, não é bem uma modificação na parte geral do Código Civil, mas tem influência sim.
que foi a alteração da ementa da lei de introdução. Fizeram uma lei só para mudar a ementa da lei, né? E a lei da ação civil pública, eu me recordo muito bem que eu participei do processo de formação da lei, também do processo legislativo, e tinha sido alterado, sim, um dispositivo alterando a ementa da lei da ação civil pública, foi vetado ao argumento de que não se pode fazer uma lei para alterar a ementa. Esse foi o motivo do veto do presidente da República. E agora nós vemos aqui uma lei, que é a 12.376, de 2010, que altera o nome da Lei de Introdução ao Código Civil, antiga LIC, para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB. Então, essa foi uma alteração do direito civil que eu achei, com o devido respeito, achei uma bobagem que não tem tamanho, né? Porque em vários países do mundo existem leis dessa natureza, né, que se denominam, por exemplo, na Alemanha, Lei de Introdução ao Código Civil, na Áustria, Lei de Introdução ao Código Civil, e todos interpretam aquilo como uma norma de sobredireito. Ela se aplica a todos os ramos do direito, porque ela tem preceitos ali que transcendem o direito civil. Agora, como são chamadas de Lei de Introdução ao Código Civil, o nome ficou, porque é um nome, enfim, característico da denominação tradicional dessa sistemática. Mas em todas as leis de introdução ao Código Civil de países ocidentais, da Europa Ocidental, nós vemos a característica primeira, que toda a doutrina fala de forma unânime, sem discrepância. Lei de introdução ao Código Civil não é só de introdução ao Código Civil. Ela é uma lei de sobredireito que se aplica a todo o ramo do direito. Tanto isso é verdade que uma lei recente, chamada de Lei Anastasia, porque foi o senador, então senador Anastasia, que fez o projeto de lei, que foi aprovado, para incluir na LINDB artigos que dizem respeito agora ao direito público, né? Que são os artigos 20 e seguintes, 20, 21, 22, 23, que tratam de preceitos gerais, né, como é o caso de uma lei de introdução, mas voltada para aplicação no direito público. Então, por isso é que eu não precisava ter dito que ela é uma norma de introdução ao direito brasileiro. Ela é, pela natureza dela mesma, né, uma lei de aplicação a todos os ramos do direito, né, porque ali tem regras de extraterritorialidade, tem regras de transitoriedade, ou seja, direito intertemporal, e assim por diante. E são regras gerais que se aplicam a todo o sistema jurídico do país, né? Bom, mas outras alterações, essa foi uma alteração lateral, só para dizer a vocês que houve essa modificação, mas não teve um impacto direto no texto do Código Civil, mas as que eu vou falar agora, elas provocaram impactos bastante sérios no corpo, no texto e mesmo no espírito do Código Civil brasileiro. Bom, eu acho que uma das leis mais fortes que ocorreram nos últimos tempos, que tem impacto na parte geral, porque existem outras leis e decisões jurisprudenciais que impactam outros temas do direito civil, como a parte de sucessões, parte de família, enfim, tem decisões do Supremo, resoluções do CNJ e coisas do gênero que alteram para lá e para cá, muitas vezes com ativismo judicial. Não tem ativismo bom, viu? O professor Cleito Maranhão falou agora há pouco, eu concordo com ele, que ativismo, é inconstitucional. Quer dizer, como é que um poder vai entrar na esfera do outro poder? Ah, mas tem uma lá, ele não fez a lei. Isso é a atribuição dele fazer a lei. Se ele não faz, existe um mandado de ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. O sistema prevê mandado de injunção, se não tem a regra, como eu preciso exercer meu direito. Então, o sistema do Estado Democrático de Direito prevê regras para você suprir lacuna aqui e acolá. O judiciário não pode, a pretexto de que há uma lacuna no sistema legal, uma coisa assim, fazer a lei substituindo-se ao Poder Legislativo sem autorização constitucional para tanto, né? Então, a única autorização que a Constituição dá para o Judiciário legislar é em matéria de súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal. Ali ele faz uma súmula que tem um
um enunciado abstrato e geral, portanto, lei, lato sensu, geral e abstrato. Ele faz um enunciado que aquilo tem vinculação para todos. Então, a Constituição estabelece a possibilidade disso. Então, é uma situação apenas que a Constituição diz, poder judiciário, aqui você pode legislar, ponto final. E assim ainda tem requisitos, reiteradas decisões do Poder Judiciário, dúvida ainda persiste a respeito da aplicação do preceito constitucional, e assim por diante. Não é também súmula vinculante assim como o Supremo quiser, não é bem assim. Existem regras para que isso seja feito. Mas, portanto, eu não concordo absolutamente com nada dessa questão de ativismo judicial. Quer dizer, ativismo, e a gente vê alguns absurdos, como, por exemplo, criação de crime por jurisprudência, crime tipo provisório. Eu nunca vi uma coisa dessa na vida. Quer dizer, enquanto não vier lei do legislativo tipificando homofobia como crime, ela é crime de racismo, é um tipo provisório, penal, criado por jurisprudência. Eu só vi isso aqui no Brasil. Eu nunca vi tamanho disparate em nenhum lugar do mundo. E aqui a gente recebe aquilo com uma novidade, uma tranquilidade. Não, temos que criminalizar a homofobia. Sim, é tarefa do legislativo. O judiciário não pode criar tipo penal, né? Então, e o ministro Celso de Mello, nesse acordo, ele começa dizendo que não pode haver analogia em direito penal. E aí ele faz uma analogia em direito penal, dizendo que não é analogia em direito penal. Enfim, esses são desabafos, professor Eduardo Oliveira Leite, professor Cleito Maranhão, que às vezes o civilista fica falando, se empolga demais, né? E fala coisas, enfim, que não são tão agradáveis numa comemoração de 20 anos do Código Civil, como é o evento que a Academia Paranaense de Letras Jurídicas está proporcionando a todos nós. Mas modificações legislativas. Houve uma modificação importantíssima que altera, sobremodo, a questão da capacidade de exercício, não capacidade de direito que todos temos, mas, inclusive incapazes e tal, mas a capacidade de exercício, capacidade de fato, de praticar atos da vida civil, celebrar negócios jurídicos e assim por diante. Isto veio com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse nome é dado pela própria lei, não sou eu que estou. Porque às vezes a pessoa, não, isso aqui é pejorativo. Não é pejorativo que a lei estabelece. Ela diz, a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que diz Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Entre parênteses, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Fecha. Isso é a ementa da lei. Então, não quero dizer com isso que estou fazendo um juízo de valor e de coisas sobre capacidade ou incapacidade. Não é isso. Agora, eu vejo o seguinte, a lei é boa, do ponto de vista sociológico, muito importante, social também. Agora, do ponto de vista jurídico, eu acho que faltou ali um jurista para, digamos assim, contribuir com essa comissão de sociólogos que preparou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Porque não se percebeu ali que muitas vezes você não deixa a pessoa interditada, por exemplo, praticar atos da vida civil como uma proteção a ela mesma. Não tem nada de pejorativo, isso é uma questão jurídica. Agora, se do ponto de vista social, mas é muito depreciativo para uma pessoa com deficiência ou incapaz por outras razões, interdito, por exemplo, dizer que ela não pode celebrar negócio jurídico, que ela não pode isso. Então, vamos dar a ela, não é, uma decisão apoiada, é o termo que usa a Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E, nessa toada, altera texto do Código Civil sobre capacidade, né? Por exemplo, revoga o artigo do Código Civil que trata da incapacidade relativa e da incapacidade absoluta, né? Então, diz lá que hoje só é absolutamente incapaz a pessoa menor com 16 anos. Isso é o caput hoje do artigo 193 do Código Civil, né? Aliás, não, 193 não, desculpe, estou me enganando aqui, né? O artigo 3º do Código Civil tem essa redação. São incapazes as pessoas menores de 16 anos. Antes havia vários incisos, então foram revogados todos. Então, aquela coisa da pessoa em estado de embriaguez, né, o ébrio, contumaz, o interdito,
isso foi abolido como tema da incapacidade relativa ou absoluta, porque é uma coisa depreciativa para essa pessoa que está nessa situação de dificuldade, com essa deficiência. Então, antes disso ser pejorativo, isso é jurídico e protegia a pessoa. Agora não temos mais essa proteção. O interdito pode praticar atos para lá e para cá, tal, e todo mundo vai alegar que ele podia. O Estatuto da Pessoa com Deficiência permite. E aí você pode encontrar situações de anulabilidade de negócio jurídico tal que ficam jogadas de escanteio porque não se pode alegar isso, porque a pessoa tinha sim capacidade para praticar tal. Então vejam que é o sociólogo desprotegendo o incapaz. Quer dizer, isso eu achei o fim da picada, sinceramente, essa alteração que houve no Código Civil. Deveria ter um jurista na comissão de sociólogos, porque da parte sociológica está ótima. Gostei muito da inclusão, e tem vários dispositivos que essa lei traz, super importantes do ponto de vista de inclusão da pessoa com deficiência. Só falha na questão do enquadramento jurídico, não é? E nessa questão de decisão apoiada, etc., que é uma boa ideia, mas juridicamente ela não protege. Realmente ela deixa o relativamente incapaz sem proteção. E isso nós do direito civil não podemos concordar absolutamente com essa situação de vulnerabilidade em que se encontra hoje a pessoa relativamente incapaz por conta desse dispositivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência que altera a parte da capacidade do Código Civil, né? Agora, não é só também de coisas ruins que a parte geral sofreu impacto, né? Existem coisas boas também e que houve de interferência na parte geral. E eu me recordo de alguns aspectos aqui que nós vamos falar, são vários que são bons, né, da parte geral, que merecem a nossa atenção de hoje. Mas ainda na capacidade, nós vamos encontrar uma tendência, que não é brasileira só, é uma tendência mundial, né, de fazer com que pessoa, além da pessoa natural, comumente chamada de pessoa física, e da pessoa jurídica, né, terem a personalidade jurídica, também se está discutindo se alguns animais têm personalidade jurídica e se algumas coisas da natureza também têm personalidade jurídica, como, por exemplo, rios, florestas, não como objeto de direito, mas como sujeito de direito. A França está com essa mania, professor Eduardo Leite, o senhor que estudou lá, de achar que rios podem ser autores de ação. O Rio Amazonas vem propor uma ação, tal, porque ele tem personalidade jurídica. Eu nunca vi um troço dentro da minha vida, né? Mas, enfim, eu tô aqui mencionando a vocês, nossos queridos ouvintes e telespectadores que estão vendo, nos ouvindo aqui, vendo no vídeo, que é uma tendência que está acontecendo. Eu participei de uma tese aqui na PUC, professor Eduardo Leite, de Direito Civil, a personalidade jurídica dos grandes primatas. Dos pequenos primatas, eu não sei. Agora, dos grandes primatas, o autor da tese, doutorado, defendeu que teriam personalidade jurídica. Então, orangotangos, macacos, gorilas, etc., têm personalidade jurídica. Podem assinar contratos, né, celebrar, exprimir a vontade de casamento, essas coisas. Enfim, nós estamos nessa tendência. E não é brasileiro. Como eu disse aqui, a França, existe uma discussão lá sobre personalidade jurídica de rios e florestas. Então, quer dizer, não basta que ela seja um objeto de direito, não é possível, eu não posso proteger uma floresta. O direito admite essa proteção. Proteger rio? Perfeitamente. Proteger animais? Perfeitamente, sem problema nenhum. Agora, daí a avançarmos para outorgar a animais e coisas da natureza, que não são humanas, personalidade jurídica, vai uma grande diferença. Mas então eu jogo aqui sobre a mesa para que todos reflitamos a respeito dessas tendências mundiais que estão nos afligindo muito a respeito dessa personalidade no direito civil, né? Falando ainda em personalidade, nosso Código Civil adota um título, né, um capítulo sobre direito de personalidade, que não havia no Código de 16.
foi um avanço legal, previsto agora expressamente no Código Civil. Porque a doutrina já trabalhava com a ideia de direito de personalidade já há bastante tempo. Mas na lei mesmo, no Código Civil, veio só agora em 2002, com a inclusão no texto do Código de dispositivos que tratam do direito de personalidade. Né? Esse tema já era tratado por, pasmem, Teixeira de Freitas, no esboço do Código Civil, lá em 1850, 1856, para ser mais preciso. Porque na Alemanha, quando se começou a discutir direito de personalidade, isso era pouquíssimo antes do BGB. Né? Então, se falava em direito de personalidade em 1890, 1895, e no Brasil, em 1850, o Teixeira de Freitas já tratava desse tema. Então, vejam a visão do Teixeira de Freitas, que era um homem à frente do seu tempo, né? Já prevendo o que seria direito de personalidade, incluindo lá no esboço do Código Civil. E foi adotado na Argentina pelo Vélez Sarsfield. É nome de time de futebol, mas é jurista também, Vélez Sarsfield, né? E ele, então, pegou todo o projeto do Teixeira de Freitas e fez valer lá como Código Civil argentino. Isso. Agora, em 2004, foi mudado o Código Civil argentino, já por redação do nosso querido amigo, o juiz da Suprema Corte Argentina, o Lorenzetti, Eduardo Lorenzetti, Ricardo Lorenzetti, e que temos um novo Código Civil na Argentina. Mas, durante 100 anos, vigorou lá a base, né, que é o Teixeira de Freitas, com o seu esboço do Código Civil. Então, o santo de casa não faz milagre. Ele não fez milagre aqui, mas foi fazer na Argentina. Bom, mas voltando aqui à nossa questão da personalidade, então esse foi um grande avanço do Código Civil de disciplinar, do ponto de vista da regra, né, a temática do direito de personalidade. E nisso, tivemos algumas... Eu vou aqui me permitir fazer algumas considerações sobre personalidade ainda. Então, vamos falar de direito ao esquecimento. Então, ficou muito em voga tratar desse assunto. Não, as partes têm direito. Começou na Espanha essa tendência. E, houve um espanhol entrou com uma ação contra o Google, lá na Espanha, para discutir, olha, eu tenho o direito de ser esquecido, não quero mais que mencione meu nome. Aí, tira do Google, quem vai fazer pesquisa não vai ver mais, etc. E isso encantou certa parte da doutrina por um momento. Né? Então, realmente. E o Supremo Tribunal Federal, num caso específico, ele reconheceu repercussão geral. Diz, olha, realmente temos que permitir o direito ao esquecimento. Esse é o texto do tema da repercussão geral submetido ao plenário do Supremo. Mas no julgamento do mérito, o Supremo vem e diz, não, esquece tudo que eu falei, está tudo errado, não existe direito de esquecimento, porque isso é incompatível com o sistema da Constituição brasileira. Quer dizer, a história, como é que eu vou negar a história? A história foi X, eu não quero mais que ninguém fale desse tema da história. Então, não é possível essa negativa. Eu vou aqui mencionar o número do acórdão, né? O acórdão é um recurso extraordinário julgado pelo Pleno, lógico, por repercussão geral, número 1.010.606 do Rio de Janeiro. 1.010.606, Rio de Janeiro, relator ministro Dias Toffoli, julgamento foi por maioria, evidentemente que julgamento de plenário dificilmente é unânime, né, no Supremo. Então, foi também esse por maioria, e ele foi decidido em 2021, bastante recente aqui o julgamento. É muito recente, né? Foi 11 de fevereiro de 2021. E a tese fixada ficou, é incompatível com a Constituição Federal, não fala federal, Constituição, não é? O tema de direito de esquecimento, que todos têm direito a saber o que aconteceu na história, e assim por diante. O caso era do Rio de Janeiro, daquele famoso assassinato que houve nos anos 60 do século passado, da Aida Curi. Não sei se recordam desse caso. Sim. Então, a família entrou com uma ação contra a Globo e contra a Google, que não queria que mencionasse o caso, porque trazia muita tristeza para a família, aquela coisa toda. E no primeiro momento, sim, repercussão geral, ok,
Então, a tendência que todo mundo enxergava ali, o Supremo vai admitir. E o Supremo nega o direito ao esquecimento. Ele fala, não, isso é um direito que não é direito que deva ser oposto a terceiros, porque a Constituição Federal não permite que você extraia da história o que é verdadeiro, notícias verdadeiras, etc. Não é? Então, essa é digamos, uma grande decisão sob parte geral, direito de personalidade, etc., que foi objeto de consideração pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, né? Ainda sobre direito de personalidade, eu saliento aqui o artigo 15 do Código Civil, que diz que ninguém é obrigado a submeter a tratamentos contra a sua vontade, etc., etc. Então, aqui houve uma famosa resolução do Conselho Federal de Medicina, da década de 80, 1980, a resolução CFM 1021, de 1980, que tratava da questão da transfusão de sangue e mencionava expressamente que essa prática, digamos, negada e não permitida pelos adeptos da seita Testemunhas de Jeová, então não poderia ser aceita pela classe médica por isso, então das razões. Aí eu fui procurado numa feita por alguns representantes da Testemunhas de Jeová para examinar essa questão. Eu dei um parecer lá atrás, né, sobre esse tema, dizendo que eu achava inconstitucional esse tipo de coisa, né, porque se a parte diz que ela quer tal coisa, então a vontade tem que ser respeitada. Bom, o CFM, independentemente de religião, não tem nada a ver com religião essa questão, né? ou crenças, etc. Tem a ver com direito constitucional e direito de personalidade. E eu dei esse parecer e fui chamado no Conselho Federal de Medicina. Então, eu entrei numa espécie de corredor polonês, que tem 27 presidentes de conselhos regionais de medicina, no Brasil todo lá, compondo o plenário, e me massacrando. Eu lá no meio falei, agora eu vou ser assassinado aqui pelos médicos presidentes dos conselhos regionais de medicina. Mas por que é inconstitucional? Eu tive que explicar, expliquei. E falei, olha, os senhores médicos, a gente pensa que vocês são deuses, vocês têm certeza de que são, e que podem fazer tudo mesmo contra a Constituição Federal. Mas por quê? Eu falei, por causa disso. Por que Testemunha de Jeová? E a minha explicação lá no conselho, se uma pessoa recusa um tratamento de câncer, não quero fazer quimioterapia, não quero fazer, mas o senhor vai morrer daqui a um mês se o senhor não fizer. Sim, eu quero, então eu fico com a minha família, eu quero ficar em casa, em paz, etc. Aí não é ignorância, aí pode, né? A pessoa recusar o tratamento do câncer, da quimioterapia. Agora, se falar que não quer transfusão, você vai morrer se não transfundir. Não, eu quero, minha crença é essa, eu não quero transfundir. Aí é ignorante, é o pastor que manda e tal, aquelas histórias. Eles ficaram muito, assim, enfim, embasbacados com a contundência das minhas respostas e falaram assim, olha, nós queremos, então, fazer um estudo para revisar essa resolução e queremos que o senhor integre a comissão. O senhor integra, foi perfeitamente. Fiquei na comissão, até hoje sou integrante da Comissão de Direito Médico do Conselho Federal de Medicina, e nós fizemos um projeto espetacular, não é data vênia, não foi contribuição dos médicos, né? Não é um elogio em boca própria, mas nós fizemos o seguinte, tiramos as idiosincrasias e preconceitos, não se menciona mais Testemunha de Jeová na resolução do Conselho Federal de Medicina, e sim recusa terapêutica é o tema. Qualquer terapia eu posso recusar. Não quero fazer cesariana, não quero fazer quimioterapia, eu posso recusar tratamento desde que com consentimento informado, tudo isso. Nós demoramos aproximadamente 4 anos, entre 4 e 5 anos, para fazer esse projeto, né? E foi aprovada, eu vou dar o número da resolução aqui para vocês, a resolução do Conselho Federal de Medicina, número 2232, de 17 de julho de 2019. Então, é a data da aprovação pelo plenário do Conselho Federal de Medicina do texto que a Comissão de Direito Médico elaborou, revogando a Resolução 1021 de 1980, então está vigorando a nova,
que é 2.232/2019. Essa prevendo, então, recusa terapêutica geral, sem mencionar religião, opção política, filosófica, etc, etc. Então, eu acho que é uma contribuição bastante importante em nome do direito de personalidade, né? Se garantir o direito de personalidade e a aplicação do artigo 15 do Código Civil, né? Que é o que nos chama aqui nessa decisão. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre direito de personalidade, né? Agora eu gostaria de falar sobre alguns outros direitos, como, por exemplo, interpretação do negócio jurídico. Então, nós temos uma regra importante do artigo 113 do Código Civil, né, que diz que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Só tinha isso no Código Civil na redação originária de 2002. E é mais ou menos repetindo o texto do antigo artigo 85 do Código Civil, lá de 16. Não é? Aí ocorreu o seguinte, veio uma lei, né, chamada Lei da Liberdade Econômica, uma lei de 2019, 13.874. Então, essa lei, entre outras coisas, não altera o caput do artigo 113 do Código Civil, mas nele inclui parágrafos, né? Então, incluiu aqui no artigo 113 dois parágrafos, o primeiro com 5 incisos, dando regras de interpretação do negócio jurídico. E não apenas ficar naquela questão genérica de conforme a boa-fé e uso do lugar de sua celebração, que era o texto anterior. Agora não. Parágrafo primeiro, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, 2 pontos. 1, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. 2, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. 3, corresponder à boa-fé. 4, for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, ser identificável. E 5, corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da celebração. E o parágrafo 2º, desse artigo 113, incluído pela Lei de Liberdade Econômica, as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos, regras diversas das previstas em lei. Olha que coisa importante. Se estamos diante de questão dispositiva, que as partes têm disponibilidade de fazer, podem instituir arbitragem, por exemplo. Eu tenho visto muito isso em arbitragem, professor Cleiton, professor Eduardo, de as partes fazerem a cláusula compromissória no contrato, dizer, as regras de interpretação serão as seguintes. Primeiro, vale o conceito que está na cláusula 2ª desse contrato. Se depois ultrapassado isso, aí vale o comportamento das partes. Elas instituem quais são as regras. E a hierarquia entre as regras. O que deve prevalecer, etc. Isso que era feito já de forma empírica e tranquila nas situações de arbitragem, hoje é expresso no Código Civil, por esse parágrafo 2º do artigo 113, nele incluído pela Lei de Liberdade Econômica, né? E, por exemplo, me recordo aqui que a interpretação deve ser no sentido mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo. Então, isso é uma disposição clássica do direito romano antigo, né? Que tinha o seguinte aforisma, o seguinte ditado, interpretatio contra stipulatorem, ou seja, a interpretação deve ser sempre contra aquele que estipulou, aquele que fez a cláusula, porque ele está fazendo em benefício próprio, evidentemente. Então, se tem uma dúvida, a interpretação é contra ele. Então, isso já era meio assim, inclusive pelo artigo 423 do Código Civil, que trata do contrato de adesão, né? E agora está aqui como regra de interpretação no artigo 113, parágrafo 1º, inciso 4º do Código Civil, né? Então, achei super importante, digamos assim, uma disseminação de regras de interpretação trazidas ao Código Civil pela Lei de Liberdade Econômica. Então, temos que louvar, é importante isso, porque dá mais condições ao intérprete, ao juiz que vai aplicar, enfim, e às partes mesmo para se
posicionarem relativamente aos seus negócios jurídicos a respeito de interpretação. Achei extremamente importante essa parte. Outra coisa trazida pela Lei de Liberdade Econômica é um regramento mais detalhado sobre desconsideração da personalidade jurídica. Então, vamos falar aqui dos artigos 49, 49A, que foi incluído, e 50 do Código Civil, né? Na redação dada a eles pela Lei de Liberdade Econômica, né? A Lei de Liberdade Econômica inclui um 49A no Código Civil para dizer a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Né? Parágrafo único, a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Então, foi uma inserção no Código Civil desse artigo 49A, e o 50, que é aquele que prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Aqui está o nosso professor Alfredo de Assis, que é mestre de todos nós nessa área, não é? Que dá um regramento absolutamente importante, que também é dado pelo Código de Processo Civil no artigo 113 seguintes, que o CPC, 133, melhor, o CPC inclui, de 2015, inclui um capítulo sobre um incidente que ele cria e denomina incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica. Porque as pessoas fazem uma sem cerimônia, é assim, não encontra bens da empresa, então eu vou no bem do sócio. Peraí, mas sócio e empresa não são a mesma coisa. Não, mas não tem bens aqui. Não tem bens, e daí? Decreta a falência da empresa, não vai na pessoa do sócio. Agora, se ele se utilizou da personalidade jurídica para dolosamente prejudicar terceiros, agir em fraude à lei, aí justifica-se a desconsideração, mas não a insolvência pura e simples. Não encontra bens aqui, vamos penhorar ali ou na pessoa do sócio. Essa coisa pura e simples não existe, o direito não permite esse tipo de coisa. Né? Daí digamos assim, a diferença entre personalidade jurídica da empresa e personalidade jurídica das pessoas físicas dos sócios. São coisas distintas. Agora, por isso é que se instaura um incidente para se averiguar se ali houve dolo, houve fraude à lei, prejuízo a terceiro propositadamente. E aí sim, depois, procedente esse incidente, aí vamos, né, nas consequências, que é a penhora em bens dos sócios e assim por diante. E a Lei de Liberdade Econômica deixa isso bastante mais tranquilo quando vem e altera o artigo 50, incluindo muitos dispositivos para disseminar bastante isso, para não deixar dúvida. Né? E mesmo assim, nós temos, por exemplo, eu participei de uns encontros do processo do trabalho, proporcionados pelo TST, né? Onde em 2 ou 3 deles, houve 3 mais importantes, mas nos 2 primeiros, o enunciado era assim: desconsideração da personalidade jurídica do CPC não se aplica ao processo do trabalho. Quer dizer, que lá pode fazer ilegalidades, não respeitar o Código Civil, que não tem problema nenhum, porque a justificativa dos desembargadores do trabalho é um nonsense, mas eu tenho que trazer aqui porque é o que aconteceu, né? Aí vocês vão sopesar e depois opinar livremente. Olha, professor, alguém tem que pagar a conta. Eu falo, mas o sócio, a empresa faliu porque não é por má gestão, tal, contingências de economia do mundo inteiro, tá? Faliu a empresa, então, não, mas o sócio tem que pagar a conta. Mas não é isso que está no Código Civil. Aqui paga a conta. Direito do trabalho não tem nada a ver com esse negócio de direito civil, que vocês estão falando, Constituição, essas bobagens que vocês falam aí, porque aqui né? E a semana passada eu fui no STJ fazer uma sustentação oral, aí passando ali atrás tem o TST, o TST em frente ao STJ, né? Está lá com todas as letras, né, no pórtico bem destacado do TST, Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal da Justiça Social. Essa
esse é o epíteto que eles mesmos se dão, né? Tribunal de Justiça Social. Justiça social, será que é tarefa do judiciário fazer justiça social ou é tarefa do poder público e de políticas públicas? O judiciário é julgar a causa. Quem tem razão, quem não tem. Não é fazer justiça social. Mas está lá. Eles se autodenominam Tribunal de Justiça Social. Então, estou só trazendo dado para depois sopesarmos aí nas questões todas, né? E, professor Eduardo, só para completar, professor Cleiton também, a nossa exposição, que eu acho que eu já estou cansando demais todos aqui com as minhas manifestações, mas eu queria trazer uma discussão sobre prescrição, que é sempre um tema, digamos assim, delicado, sensível, que tem repercussões em várias áreas do direito, não apenas no direito civil, embora seja no Código Civil, que tem o regulamento de prescrição e decadência. E isso também resvala, né, respinga para outros ramos do direito com muita intensidade, né? E o nosso Código Civil adota a teoria do Agnello Amorim Filho, que já fora adotada pelo Código do Consumidor, nós que levamos essa teoria para o Código do Consumidor, no sentido de separar prescrição e decadência, mas não naquela dicotomia do Câmara Leal, antiga, né? E do Spencer também, do Carpenter, de que prescrição e extinção, decadência siga o direito. Isso aí não explica muito bem, é uma dicotomia, digamos assim, que não se sustenta do ponto de vista científico, ela não se sustenta, nem do ponto de vista fático, né? E o Agnello Amorim, num artigo da década de 60, que ele publicou na RT número 300, é fácil guardar porque o número é redondo. RT número 300, que nós replicamos quando fizemos Doutrinas Essenciais sobre Responsabilidade Civil, eu e a Rosa, e trouxemos esse artigo de volta, porque ele é muito importante. Ele foi replicado novamente na revista Direito Privado, ele foi publicado na revista Direito Processual, que era do professor Alfredo Buzaide, lá na década de 60, publicado pela Saraiva, só saíram 6 números. Então, é um artigo extremamente importante e bom. O artigo se denomina Critério Científico para distinguir prescrição de decadência e identificar as ações imprescritíveis. Esse é o nome inteiro, né? Eu dei o nome rigorosamente como ele está nas revistas, né? Critério Científico para distinguir prescrição de decadência e identificar ações imprescritíveis. Resumindo, ele parte da teoria do direito potestativo, né? O Agnello Amorim, e vamos resumir a ópera, ele fala o seguinte: se nós tivermos que deduzir uma pretensão em juízo, porque só se coloca a questão de prescrição e decadência em juízo, porque é onde vai se discutir alguma coisa, né? Senão fica uma regra estática dentro do Código Civil. Então, como é que eu identifico? Ele fala, se eu tiver que deduzir uma pretensão de natureza condenatória, o prazo para exercício dessa pretensão é sempre prescrição, né? E sempre prescreve. Não existe pretensão patrimonial imprescritível, só o Supremo que acha que tem. Ele fala, na Lei de Improbidade Administrativa, diz que a Constituição estabeleceu uma imprescritibilidade. A Constituição não estabeleceu nada. Isso aí é da cabeça dos ministros do Supremo que inventaram. Porque a Constituição, quando quer falar de imprescritibilidade, fala racismo, genocídio, expressamente. Como é matéria de exceção, tem que vir expressa na Constituição. Não é que decorre da interpretação do artigo ABC. Não, ou é expressa ou não é. Como é que eu vou dizer que uma pretensão patrimonial é perpétua? Ela não quer dizer que o filho de um deputado, então o neto, bisneto, trineto do deputado, daqui a 60 anos vai responder uma ação de indenização porque não prescreve a improbidade que o seu tetravô lá atrás praticou. Quer dizer, é uma situação que não tem o menor cabimento. Ela não resiste à lógica, não é nem ao direito, é à lógica. Como é que eu posso dizer que, em homenagem à estabilidade das relações jurídicas, à segurança jurídica, que uma pretensão patrimonial não prescreve? Até a pretensão de punir homicídio, que é a coisa mais grave do que isso, prescreve. Como é que o patrimônio não vai prescrever? Então, existe essa regra do Supremo, que eu acho errada, data vênia. A Constituição não fala o que o Supremo diz que ela fala, né? E sobre imprescritibilidade, mas é a regra do Supremo sobre improbidade administrativa, indenização
do erário por improbidade administrativa, prejuízos dados por improbidade. Mas pretensão patrimonial sempre prescreve. Sempre. E o que decai? O direito de eu deduzir pretensão que se persegue mediante ação constitutiva, negativa ou positiva. Então, uma ação de anulação de contrato é desconstitutiva. Prazo para exercício dessa pretensão, decadência. Eu quero entrar com uma ação de anulação ou de desfazimento de um contrato, rescisão de contrato. Eu quero desconstituir alguma coisa, pretensão é de natureza desconstitutiva, prazo para exercício, decadência. Então, esse critério, e o Agnello identificou mais ainda, se tiver uma pretensão constitutiva sem prazo previsto em lei, ela é perpétua. E as declaratórias sempre são perpétuas, porque eu quero só declarar. Eu quero que declare que eu tive direito, mas ele foi extinto. Perfeito. Não tem prazo para isso. Então, prazo para exercer pretensão declaratória não existe. Ela é perpétua. Agora, o nosso Código Civil trouxe uma regra que temperou essa doutrina do Agnello Amorim, que diz que quando tem pretensão desconstitutiva sem prazo na lei, ela é perpétua. O Código Civil previu no 179 que se a lei contiver uma previsão de anulação, mas não der o prazo para se anular, artigo 179 do Código Civil, esse prazo é de 2 anos. Então, nós temos uma regra subsidiária, decadencial, que é do artigo 179 do Código Civil, né, que se não tiver na lei o prazo para o exercimento de uma pretensão anulatória, esse prazo é de 2 anos. Então, pretensão anulatória sempre é passível de decadência, mesmo quando não tenha prazo de exercício previsto em lei. Então, daí a gente tira a seguinte ideia. Tem uma súmula do Supremo, eu não sei se é a 149 ou a 150, uma delas, antiga, das primeiras súmulas do Supremo, que diz, olha, é imprescritível a pretensão de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança. Essa súmula está certíssima. Por quê? Investigação de paternidade, do ponto de vista fático, é uma ação declaratória. Eu declaro que eu fui concebido lá atrás. É uma declaração. Mas, do ponto de vista do direito, ela é constitutiva, porque a partir da sentença eu passo a ser, de direito, filho. Então, é um misto de declaração com constituição. Então, não pode prescrever mesmo. Não é? Então, eu posso entrar com investigação de paternidade daqui a 50 anos, hein? Minha família, meus netos, todo mundo pode entrar justificando, evidentemente, o exercício da pretensão. Agora, petição de herança é patrimônio, é patrimonial, é sempre sujeito à prescrição. Não pode não ser. Então, investigação de paternidade é imprescritível, correto, e petição de herança é prescritível, correto também. Então, essa súmula do Supremo está absolutamente correta, né? Porque enfrenta, talvez os ministros nem tivessem, eles intuíram isso aí, né? Evidente que depois que veio a doutrina do Agnello ficou muito mais fácil. Mas a intuição do Supremo na época estava absolutamente correta, né? E do ponto de vista da prescrição, professor Eduardo, existe um dispositivo no Código Civil que foi incluído recentemente, mais precisamente em junho de 2022, tanto 4 meses, né? Que é a Lei 14.382, que inseriu no Código Civil o artigo 206-A, criando a regra da prescrição intercorrente, né? Que é uma regra que no processo civil era muito discutida, agora faz parte do CPC, agora tem expressamente dentro do Código de Processo Civil de 2015, regra sobre prescrição intercorrente. E o Código Civil, agora com esse artigo 206-A, diz, olha, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da pretensão que está sendo discutida em juízo. Então, se eu vou, digamos, exercer uma pretensão indenizatória, que no Código Civil é prescrição de 3 anos, 206, parágrafo 3º, inciso 5, a prescrição intercorrente dentro do processo que pede essa indenização, não é? Também é de 3 anos. E aí a forma de contagem, então, regras processuais e tal, etc.
Mas o importante é que o Código Civil, então, se compatibilizou com a sistemática do processo a respeito dessa prescrição intercorrente. Então, agora a regra de direito material também exposta no Código Civil. Bom, eu teria muito mais coisa a falar aqui, professor Eduardo, professor Cleiton, mas eu acho que a minha exposição já se vai longa demais, eu já cansei demasiadamente todos e temos que dar a oportunidade a todos para eventuais discussões, outras palestras que se seguirão, né, que estaremos aqui a postos para ouvir os ensinamentos dos colegas. Então, agradeço muito à Academia Paranaense de Letras Jurídicas, não é? E aos coordenadores do evento, professores Eduardo de Oliveira Leite, meu grande amigo, e professor Cleiton de Albuquerque Maranhão também, né? Pelo convite que me fizeram, que com muita honra estive aqui nessa manhã para expor a vocês algumas inquietudes a respeito da parte geral do Código Civil. Muito obrigado. Doutor Nelson, muitíssimo agradecido pela sua brilhante participação. Ouvi-lo é sempre um motivo de grande prazer e de grande enriquecimento cultural. A sua vinda no nosso meio a sua presença no nosso meio é sempre bem-vinda. E novas oportunidades, pode ter certeza que surgirão, e o senhor será o primeiro convidado para os nossos próximos eventos. As premissas colocadas pelo colega do regramento e da principiologia na parte geral do Código Civil, que servem como paradigma a parte especial do Código Civil, são absolutamente procedentes. Gostaria de resgatar que a forma como o Dr. Nelson Neri Júnior colocou a questão da adoção das cláusulas gerais sem risco de ativismo jurídico pelo Poder Judiciário é absolutamente procedente. Quanto às modificações legislativas, essas alterações que foram feitas, algumas como a da ementa à lei de introdução ao Código Civil, foi chamado o doutor Nelson Neri pelo professor Miguel Reale como pura invencionice. A palavra é dele, pura invencionice, mania de modernizar em aspectos que já tinham sido consagrados pela nossa tradição cultural jurídica e que não deveriam ter sido mexidos, não deveriam ter sido alterados. Essa questão da decisão apoiada, doutor Nelson Neri, num processo nosso no escritório, nós invocamos essa questão da decisão apoiada. E a juíza reconheceu que ela não sabia como aplicar essa noção de decisão apoiada no mundo jurídico, o que confirma a sua ideia que isso nasceu puramente no mundo da sociologia, mas que não recebeu respaldo, resguardo no mundo jurídico, reconhecimento no mundo jurídico. A sua crítica é totalmente procedente. O sentido, doutor Nelson Neri, de um ciclo dessa natureza é exatamente este: resgatar os pontos positivos e apontar aspectos lacunosos que ainda aguardam o aporte crítico dos estudiosos do direito. Queria fazer um resgate, ainda endossando a postura do nosso conferencista, porque a minha formação é francesa, que em matéria de personalidade jurídica, entre outras, a França é um país poderoso em ideias, mas no plano fático, infelizmente, fica muito a desejar. A respeito dessa questão da personalidade jurídica, eu cansei de ver no interior da França hotéis com a placa proibida a entrada de crianças, mas permitida a entrada de animais. Aonde fica, eu pergunto, a noção de fraternidade que o doutor Cleiton Maranhão tão bem ressaltou? Aonde fica a noção de fraternidade? E este é o lema da bandeira francesa: igualdade e fraternidade. Igualdade, liberdade e fraternidade. Quanto ao direito ao esquecimento, nós voltamos novamente à questão das
inversionistas a que tinha se referido o professor Miguel Reale. Com relação à interpretação do negócio jurídico e da desconsideração da personalidade jurídica, e idem com relação à diferença entre prescrição e decadência, eu recebi 3 WhatsApps de alunos meus que disseram que em 5 minutos o conferencista resolveu o que eles a vida inteira vinham estudando e nunca entenderam, doutor Nelson Neri. Mas já disse para eles, já respondi que é para se reportar a RT 300, que trata do critério científico para distinguir prescrição e decadência. Doutor Nelson e doutor Cleiton de Albuquerque, Maranhão, imensamente agradecido pela valiosa contribuição de ambos nesse ciclo de palestras que vem já de saída atendendo às nossas expectativas. A expectativa fundamental, não considerar nada como definitivo, questionar, refletir e investigar para se convencer do que é bom para o mundo jurídico e do que deve ser afastado do mundo jurídico. Muito obrigado pela contribuição riquíssima de ambos os conferencistas. Muito obrigado pelo brilhantismo de sempre e pela valiosa contribuição à Academia Paranaense de Letras Jurídicas. Dou por encerrado as nossas atividades de hoje de manhã. A todos que participaram, direta e indiretamente, o meu imenso agradecimento. Muito obrigado a todos.